Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, e esse aqui é o Futebol em Rede, um programa de debate sobre futebol. Às vezes a gente tem que falar sobre política no futebol. São coisas que acontecem. Vai fazer o quê? Você segue a gente? Que legal. Ah, não segue? Vai lá, por favor, inscreva-se no nosso canal. Além do debate de segunda a sexta, você tem mais de 100 entrevistas para assistir a hora que você bem entender, do jeito que quiser, e tudo gratuitamente, Quartarolo. É verdade, está lá à sua disposição. Entre, dê likes, dê likes, dê likes, que isso é muito legal para o algoritmo do YouTube também nos recomendar. E se inscreva ao canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal Futebol em Rede. É só clicar, você não perde nem um segundo da sua vida, já está inscrito e vai nos ajudar muito, né? Boa sorte para todos nós. A semana está passando rápido, tem futebol, mas hoje o tema parece que é um pouco diferente, né, Serote? Você quer saber do tema? Vai, manda bala aí. Opa, então se prepare, se segure na cadeira. O Corinthians, um time tão democrático, está cerceando a imprensa. O que está acontecendo com Adilson Monteiro Alves, que é filho, ou melhor, com Duílio Monteiro Alves, que é filho do grande Adilson Monteiro Alves, um democrata de quatro costados. O que se passa no Parque São Jorge? O que se passa com a assessoria de imprensa do grande Corinthians, que agora está escolhendo o repórter para dar entrevista, hein, Serotti? Vamos lá, vamos colocar tudo no seu devido lugar. Número Sim, um, minha avó diria, e me ensinou isso, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eu sim. fiz a besteira na minha vida de ir trabalhar no Corinthians, não por causa da instituição Corinthians. Corinthians é maravilhoso, mas eu acreditei em pessoas, algumas delas valem a pena, outras não valiam. Mas eu fui descobrir isso depois que entrei no vespeiro. E aí o que acontece? Infelizmente, Cotero, o mundo não é feito apenas dos bons. Existem pessoas ruins. E o Corinthians tem pessoas boas e pessoas ruins. Com relação à assessoria de imprensa, como eu vivi lá, a assessoria de imprensa é um cargo que interessa muita gente no futebol. Não só repórter esportivo, tem repórter desempregado, tem cara que nunca conseguiu ser espaço em lugar nenhum para trabalhar, tem cara que é filho de diretor, filho de conselheiro. É o inferno. Mas isso daí, cada clube que cuide da sua vida. O fato de alguém escolher pessoas para participar da entrevista coletiva, com certeza teve um cérebro por trás disso. Eu, como conheço muitos bastidores do Corinthians, até imagino de onde tenha vindo essa história. Que esse papinho de papo com o presidente, eu fui vítima disso. Eu sei do que eu estou falando. Mas, infelizmente, parece que o tempo passou. Eu certamente já não estou lá faz muito tempo e vingou. Inventaram uma entrevista para poucos, talvez aqueles que menos questionem, ou aqueles que mais interessem, sei lá. É um momento diferente. Triste para o Duílio Monteiro Alves, filho de quem é, história que o Corinthians tem em termos de democracia. Para quem diz que precisa ouvir todo mundo, inclusive torcida organizada, cercear direito à informação na imprensa é algo extremamente desagradável, Quartarolo. E até para quem está nos acompanhando entender, na próxima sexta-feira, de manhã, haverá uma coletiva coletiva entre aspas, do Duílio Monteiro Alves, às 11h30. Ele diz que vai discutir a gestão, vai responder a todas as perguntas, mas foram selecionados apenas 6 setoristas dos mais importantes. Então, eu acho que ele pensa, ou a assessoria de imprensa do Corinthians entende, Não que é os outros assessoria, é ele setoristas. que pensa. Ele é o Claro, cabeça. Seródio, estou falando da Ele é o assessoria. cabeça. Sim, ele assinou, ele é culpado, então por isso que eu disse. Eu acho que o Duílio Monteiro Alves e a assessoria de imprensa do A Corinthians, assessoria, Quartarolo, é um cara que cumpre ordens, não é o cara que manda. deixa eu Quem completar, manda Seródio. é que viabiliza essa situação. E muitas Então, mas vezes alguém quem propôs. manda é assessorado por outro. Tudo bem, Seródio, eu já entendi essas miudezas do cargo, mas eu repito. Então, para completar, o senhor Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, e a assessoria de imprensa do Corinthians devem entender que esses 6 são os principais setoristas do Corinthians e que os demais não são tão importantes assim. Então, eles convocaram para uma coletiva, entre aspas, esses 6 para fazerem qualquer tipo de pergunta, segundo ele, né?
que ele vai responder sobre a situação, sobre a gestão do Corinthians, sobre os problemas que já foram denunciados, aqueles que já foram resolvidos. E 6 foram selecionados. Eu acho que isso não é transparência, isso é antidemocrático. E é por isso que nós estamos debatendo esse tema aqui. Para um clube que já foi baluarte da luta contra a ditadura, inclusive contra a censura nesse país, um clube se posicionar dessa forma é de uma forma totalmente incoerente com a sua própria história. As pessoas que estão na assessoria de imprensa, se estão sendo mandadas ou estão dando sugestões, muito provavelmente não conhecem a grande história social e política do Corinthians. Mas o presidente do Corinthians tem a obrigação de conhecer. O pai dele foi um dos baluartes, foi também, sabe, um dos artífices desse Corinthians, da democracia corintiana, que reunia as pessoas, que chamava o povo para participar. Ele representa milhões de torcedores do Corinthians e, por que não, milhões de torcedores brasileiros. E não é só política jogada fora, palavras jogadas fora. Uma coletiva, pelo que se entende, a imprensa está convocada para a coletiva. E você responde. Se você não quiser responder, é um direito, mas você tem que chamar todo mundo. Você escolher, você convocar a dedo, aí parece chapa branca, aí parece falta de transparência, ou até falta de espaço, de inteligência, e alguém devia dizer isso ao Duílio, alguém que está lá. Atenção, presidente, não vai ficar bem para nós. Corinthians não é isso. Corinthians é um clube que se diz democrático. Acho que ninguém se lembrou de falar, ou então não conhece a verdadeira história do Corinthians. Eu só lamento, Serode, só lamento mesmo. Ou está ligado a pessoas poderosas do Corinthians, né? Que geralmente estão. Eu sei disso porque eu sei o quanto eu pastei. Já aconteceu no Corinthians, no período que eu estive no Corinthians, entrevista coletiva de pessoas que não eram ligadas ao Corinthians dentro do Corinthians. Eu me postei contra. Foi o forró bodó do tamanho do bonde. Infelizmente, o universo, eu não estou falando do universo que chapa branca, estou falando do universo é composto por muita gente que não é aquilo que a gente espera que fosse. Infelizmente. Com relação ao Duílio Monteiro Alves, é triste, lamentável vê-lo envolvido numa situação dessa. Até porque, como é que faz? Quer dizer que na hora de reunir torcida organizada só vale a Gaviões? Só vale a camisa 12, Duílio? E as outras facções organizadas do Corinthians? Essas você não convida para conversar? Não sei se foi na sua gestão, se foi na gestão do André, eles fizeram até uma camisa em homenagem a Gaviões da Fiel. Ele era diretor, né? E aí? É esse o espelho de democracia que o Corinthians quer mostrar para a sociedade? Não. Sinto muito. Cometeram um erro grosseiro. Aliás, essa história de papo com o presidente vem da minha época. Conheço quem plantou isso. Sempre disse, não vai dar certo. Sabe o que fizeram, Cortarô? Que quando apresentaram o projeto, quem tinha que entrevistar o presidente era eu. Aí, como eu fui contra o projeto, puseram uma outra pessoa no meu lugar. Claro, né? Se você era contra. Aí eu falei para o presidente, falei, você que sabe. Você vai, eu saio. Não sei se você percebeu. Eu saí. São os E as meandros. pessoas costumam julgar pelos seus interesses aquilo que enxergam. Com certeza, eu não estou falando mal de quem vai. Quem vai está cumprindo ordem também. Eu conheço dessas pessoas que vão aqui, eu conheço Marcelo Braga, excelente jornalista. Marco Belo, excelente jornalista. Rodrigo Vessone, excelente jornalista. Muitas vezes não bate com o que eu penso, mas excelente jornalista. Não falo mal dele, não. Os outros, conheço muito pouco. Não estou menosprezando os outros. Não, porque foram agraciados e, é lógico, a empresa que eles representam querem. Não são eles que têm que dizer, opa, peraí, tá com cheiro de armação, né? Isso aí. Não, não são eles. Eles não têm nada a ver.
Vão cumprir a obrigação deles. Agora, quem teve essa ideia estapafúrdia é que devia vir à tona e explicar que, afinal de contas, pelo que eu vi o Duílio falar, transparência. Oh, Mas que transparência é essa, Cortarou? é só para meia dúzia, só para meia dúzia. Não, não é para meia dúzia, é para quem não vai fazer pergunta chata. Não, para meia dúzia, Não, daí fica pode ruim. ser, que, peraí, tem alguns caras competentes aqui que façam uma pergunta. Sim, acho que todos são competentes. Mas todos eles vão não lá para querem fazer muito pergunta. alvoroço. Mas passa a imagem, Seródio, de que os caras são do esquema. Do esquema que, ou seja, a favor do Corinthians. Mas Tá, claro que não não são. são do esquema. Eu garanto Não, para você que nesses alguns nomes aqui não tem esquema nenhum. nenhum, eu São acho. Nenhum. profissionais e dos bons. O problema é que, por exemplo, no Corinthians, Quartarolo, não é só a imprensa que vai. É verdade. Tem site de torcida organizada, tem um monte de coisa lá dentro. Como é época de eleição, algum idiota deve ter buzinado no. Não vai todo mundo, hein? Não vai todo mundo, hein? Porque senão vão fazer Porque pode tumulto. complicar, vai fazer pergunta que não deve. Não é pergunta que não deve. Podem trazer uma informação bombástica. Mas Eu pergunta que não conheço a deve. praga, eu sei como que funciona aquilo lá. Eu sei, eu fui vítima daquilo. Eu sei como que é. Ô, Seródio, desses nomes que você citou, a Lili Nascimento da ESPN, que é profissional da mais alta qualidade, não Conheço, acho conheço. muito boa repórter. Eu não estou falando mal Não, deles, não, pelo não. amor de Deus. Marcelo Braga, do Grupo Globo, o Marco Belo é nosso amigo há muito tempo, competentíssimo, da Rádio Transamérica. O Pedro Ramiro, trabalhei com ele, inclusive, é um menino muito bom da Rádio Bandeirantes, hoje está num grande momento. Mas eles não têm culpa disso, Cortelão. Não, Rodrigo Vessone, do meu timão, e o Tiago Salazar, da Gazeta, que é outro ótimo repórter. Só que são só 6. E daí passa a imagem para o clube, que esses caras estão muito, sabe? Então, também é ruim para eles. Agora, eu entendo e defendo que eles têm que ir mesmo. Nós, e não veja você, nós passamos por isso, Seródio. Teve uma época que a Jovem Pan entrou na justiça contra a Federação Paulista para ter repórter fazendo entrevista dentro do campo. E só a Jovem Pan fez isso e só nós conseguimos fazer entrevista dentro do gramado, nos 4, né, cantos do gramado. Fora, então o que acontecia? Quantas vezes, terminava o jogo, eu, você, o Vanderlei Nogueira, quem quer que fosse, o Martins Pímpola, a gente ia para o gramado e fazia entrevista lá no meio. E quantas vezes eu me envergonhei de olhar meus companheiros esperando o cara lá fora, porque a gente tinha uma vantagem indevida. Hoje eu posso falar. Na época eu já falava isso, que a gente não devia ter feito aquilo. Mas o seu Tuta achou que tinha que brigar, que tinha que fazer, porque ninguém se respeitava o rádio. Talvez ele tivesse com a razão, porque é por não se respeitar que acontecem essas coisas, a imprensa tem que se respeitar, mas a gente passou por isso. Agora, o que eu posso fazer? Estou escalado. Não vou. Não tem jeito, eu não tenho, eu sou um trabalhador. A gente é o soldado da infantaria que é mandado à guerra, mesmo você não querendo guerrear. Fazer o quê? Você vai para frente e luta pelo seu país, pelas suas cores, para não morrer. Então, eu não posso criticar esses companheiros que vão lá. Eles têm mais é que ir mesmo. Agora, fica parecendo chapa branca, por quê? Porque agora tem a bendita, estou dizendo bendita, hein? A bendita, maldita rede social, a digitalização. Então, o clube acha. Mas esses caras ganham dinheiro com isso, Quartarolo. Mas, Seródio, aí que está. Esse universo aí é ganhar dinheiro com isso. Sim, Seródio, só deixa E eu esses completar. caras não prestam conta para ninguém desse dinheiro. Sim, Seródio, mas os caras acham que se botar na TV do clube já fez o jornalismo. E não é verdade. Não é verdade. Se fosse assim, a TV Brasil teria mais audiência que a Rede Globo e a Voz do Brasil seria o maior programa de rádio do mundo. E é mentira, é chapa branca. Por isso que não pode correr só porque esse é chapa branca, porque é uma porcaria. Porque é feito só para ele. É ele. uma porcaria. Como eu, quando cheguei lá, TV Corinthians. Conheço pessoas lá que eram competentes na TV Corinthians. Sim. Falei várias vezes, até me chamaram para fazer um programa lá. Falei, seguinte, é uma merda. Tá tudo errado. Mas aqui é Corinthians, uma obra, ninguém vai assistir essa porcaria. E na época queriam vender isso daí. Como tem a Flá TV, que é para mostrar a imagem do treino. Aí botava um cara em cima, o treinador, Quartarolo, mandou fazer um negócio.
o pessoal da comissão técnica fica olhando lá de cima, filmando para corrigir o posicionamento do jogador. Uhum. Aí chegou um dia, quem estava lá? O cara da rede social do Corinthians. E filmou também. E o treinador falou assim para mim: ô, que é aquilo? Aí eu falei: ô, cidadão, o que você está fazendo aí? Ah, assim não dá. Assim não dá. Não posso fazer nada. Mas quem é ele para falar que ele pode fazer ou que ele não pode fazer? Aquilo não foi feito para ele. Aqui é Corinthians. Como esse papo com o presidente, eu sei de longa data como que era, não ia dar certo. E não vai. E não deu. Começou errado. Começou errado. Só lamento. Lamento. Não culpo só a assessoria de imprensa, não sei nem quem está lá. Eu culpo quem manda. Quem manda é que tem que ter juízo. Eu passei por várias situações do Corinthians em que era necessário ter juízo. E muitas eu peitei, mesmo apanhando de todo mundo. Teve jogador que teve problema com doping, eu falei: pá, quem vai falar é fulano. Na hora, queriam me matar. Depois falaram: puxa. Eu falei: tá vendo? Eu tô nessa porcaria há 30 anos. Mas aí o cara que está há 30 anos nessa porcaria não interessa, porque vai contra os interesses de quem não está há 30 anos nessa porcaria. É lamentável, só Não isso. estou desabafando para querer nada disso. Só lamento a postura do Duílio Monteiro Alves. Aí é o X do problema. Muito triste. Ah, se o pai dele não quer dar entrevista para nós, problema do pai dele. Eu falei para o Ele pai é dele: nosso olha, amigo, eu gosto dele. não quer, eu também não vou encher mais o saco. Ah, época de eleição, o Duílio não quis dar entrevista para todos os candidatos do Corinthians, deram, menos o Duílio. Aí mandou uma moça aqui: ele está muito ocupado. Eu falei: então tá bom, um grande abraço. Não quer? O problema não é meu. É um direito É dele. um direito. Quer falar? Fala. Não quer falar? É um direito. Pronto, acabou. Agora, quer falar? Fala com todos, né? Não, se chamar de coletiva, tem que ser todos. Agora, se ele quiser dar uma entrevista exclusiva para qualquer um, é um Problema direito dele. É um dele, direito problema dele. dele. Se ele achar que a TV Corinthians transmite tudo aquilo que ele precisa, transmita, faça bom proveito. Se ele achar que tem que falar na Transamérica, que é uma rádio importantíssima hoje em São Paulo, fala na Transamérica, na Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, na ESPN, na Rádio Craque Neto, na Rádio Futebol Rede, em Futebol em Rede, onde ele quiser, fala para jornal. É um direito dele dar entrevistas exclusivas. Isso aí é direito, aliás, se ele fosse mais inteligente, falava mais com a imprensa. Usava melhor esse veículo para se aproximar do torcedor e mostrar se tem alguma coisa que ele está fazendo certo. Agora, chamar, escalar, atenção, eu quero na coletiva amanhã, eu quero fulano, cicrano, não, aquele não, aquele outro, aí é cercear. E cercear é antidemocrático e é a irmã mais velha da ditadura. O cerceamento é o irmão mais velho da ditadura. Poderia ter passado sem escutar essa, né, Duílio? E eu quero lembrar você, e aí? Você não é o homem da democracia? Aquele que acha que tem que receber torcedor em véspera de decisão, véspera de problema, os caras que cortam o alambrado com, não chama? Alicate. Alicate. Aí é democracia. Ou você escolhe também os caras que vão falar lá? Aí ele está escolhendo o invasor também. Bom, vamos embora. Bom, eu conheço um que escolheu o invasor. Eu sei. Eu conheço um que na hora do rebu ria. Mas eu marcava até hora. Atenção, amanhã tá hora. Ria! Deixa para lá, né, senhor? É triste demais. Eu fico Infelizmente, triste. o mundo não é feito só de boas pessoas. Manda um beijo para todo mundo aí, Patrão. Manda um beijo e manda um lamento à distância, um aceno de lamentação, porque quanto mais eu ouço os dois candidatos a presidente do Corinthians, mais eu temo pelo futuro do Corinthians. Mas isso é tema para outro programa. Um abraço, meu caro Fábio Serodi. Amanhã a gente volta. Tomara que com um tema mais ameno. Eu continuo lamentando a falta de democracia e transparência nesse fato,
nesse caso do Corinthians Paulista. Um abraço, Serodi, e pede para o pessoal aí clicar, clicar, que aqui está aberto para todo mundo. Quem quiser participa, né, Serodi? Aí pode criticar também. Se você acha que, ó, É, esse gordo está falando um monte de besteira, pode colocar pode aí. falar. Esse velhinho aí de óculos também está falando, pode falar. Mas na hora do vamos ver, Cortarudo, que na hora do ataque alguém apanha. Eu, por exemplo, apanhei bastante, mas na hora de defender, sai todo mundo correndo, né? É, né? Um beijo para todos vocês e tomara que o Corinthians mude para melhor Tomara, de tomara. novo. Tchau, tchau.